Vamos para a palavra de Deus. Abramos a nossa Bíblia no livro de Neemias, capítulo 6. Neemias, capítulo 6. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, porque eu estou na versão King James. E aí eu vou ler e nós não temos a versão King James para colocar no telão ainda. Nós não conseguimos, não tem como. Eu estou explorando um pouco nessa Bíblia, que é muito boa. Versão King James. Neemias, capítulo 6. Pastor, como é que eu vou achar o Neemias? Você vai lá para o livro de Salmos, aí você vai voltando, tá? Aí Jó, aí você volta. Ou você tem ali 1 Crônicas, 2 Crônicas, aí você vai avançando, né? Aí você chega lá, 1 Reis, 2 Reis, e aí 1 Crônicas, 2 Crônicas, e você chega ali no livro de Neemias, está bem aí, tá? Você vai Esdras e depois Neemias. Esdras e Neemias. E deixa aberta a sua Bíblia. Eu vou começar fazendo isso, porque eu estou percebendo que os irmãos na nossa igreja estão ficando mal acostumados, só no telão e não estão manuseando a Bíblia. E é importante manusear a Bíblia. Então isso é didático também, né? É didático colocar os versículos e também a questão de manusear a Bíblia é muito importante. Neemias, capítulo 6. Vamos para a palavra de Deus, são 20 horas e 22 minutos. Você que está ouvindo pela Rádio Logos FM 91,3, estamos com transmissão pelo canal do YouTube Comunidade Cristã Logos. Entra lá, deixa o seu like, se inscreva, compartilhe. Já estamos com mais de 40 mil inscritos para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gensem, o árabe e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas e que nelas não havia mais nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares, Sambalate e Gensem mandaram-me o seguinte convite: venham, vamos encontrar-nos em uma das aldeias da planície de Ono. Ele, entretanto, estava tramando fazer-me algum mal, né? Por esta razão, enviei-lhes mensageiros com esta explicação: estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me convosco? Neemias fala para Tobias. Por quê? 4. Eles me enviaram esse convite 4 vezes, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Pela 5ª vez, Sambalate enviou seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. Olha a ousadia dele, com uma carta aberta na mão. E nessa missiva estava escrito: comenta-se entre as nações, e Gensem é testemunha de que os judeus planejam uma rebelião, por isso está construído um muro. Dizem também que desejas tornar-te rei deles. 7. E que, portanto, nomeaste profetas em Jerusalém para proclamarem a teu respeito as seguintes mensagens: há um rei em Judá. Essas notícias inquietaste e chegaram aos ouvidos do rei. Por isso é bom que venha depressa e esclareçamos este assunto. Tobias continua importunando Neemias. 8. Então mandei dizer-lhe, Neemias agora fala: de tudo o que dizes, nada corresponde à realidade. Tu, do teu próprio coração, é que inventas. Porquanto todos eles procuravam atemorizar-nos, ameaçando, dizendo que as suas mãos largarão a obra e não efetuarás mais trabalho algum. Agora, ele ora: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Vamos orar como Neemias, diz assim: Deus, fortalece-me. Amém? É isso que ele fez, essa oração diante dessa investida de Tobias. 10. Um dia fui à propriedade de Semaias, filho de Delaias, neto de Meetabel, que havia decidido ficar trancado dentro de sua casa. Ao chegar, ele rogou-me:
Vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, as portas fechadas, porquanto eles virão para assassinar-te, sim, virão matar-te nesta noite. O falso profeta fala para Neemias. 11. Eu todavia lhe afirmei, deveria fugir um homem como eu? Alguém com a minha responsabilidade deveria sair correndo e trancar-se no templo? Eu tenho responsabilidade, tenho que ficar trancado? Tentando salvar a minha própria pele? Ora, de maneira nenhuma deixarei de enfrentar o problema. Cabra era macho, né? Fala comigo, Neemias era cabra macho, crente macho. 12. E assim percebi que não era Deus que o enviara a mim, mas ele pronunciou esta profecia com malícia, para prejudicar, pois havia aceitado o suborno de Tobias e Sambalate. Oh, dois cabras cruéis, né? Tobias e Sambalate. Tem esse tipo de gente hoje, nos dias de hoje, gente? Tem, né? Pois é, 13. Eles o seduziram e o subornaram. Isso acontece nos dias de hoje? A fim de que me assustasse e me intimidasse, para que eu agisse de maneira como planejaram. Então caísse em pecado, e eles tivessem como me difamar e ridicularizar-me diante do povo. Né? Artimanhas de Tobias e Sambalate, irmãos aí do canal. Então orei. De novo ele ora. Neemias gostava de fazer orações rápidas, né? Orei. Lembra-te, ó meu Deus, das atitudes perversas de Tobias e Sambalate, eles estão praticando, e também das más ações da profetisa Noádia, e de todos os demais pregadores que tentaram desesperar-me. E fecha a oração, está vendo? 15. Eis, portanto, que as muralhas foram terminadas no 25º dia do mês de Elu, isto é, entre agosto e setembro, em 52 dias de trabalho. Quer ver o resultado de quem persevera com Deus? Por isso que eu estou lendo com você, porque eu gosto. Quem gosta de ler Bíblia? É apaixonado por ler Bíblia, né? Eu sou apaixonado pela Bíblia, é gostoso ler, né? Tem gente aí que já está no capítulo 7, aí, vai devagar, vamos juntos, versículo 16. Assim que nossos inimigos receberam essa notícia, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento, pois reconheceram que quem tinha feito toda esta grande obra, mediante o auxílio constante do nosso Deus. Toda obra que nós realizamos foi o auxílio constante do nosso Deus. Fala comigo, o meu Deus é o meu auxílio, é o nosso ajudador. Versículo 17. Além disso, naquela época, os nobres de Judá mantiveram intensa correspondência com Tobias, que procurava responder anteciosamente a todas as cartas que recebia. Olha aqui, os caras estavam traindo gente, estavam traindo Neemias. 18. Porquanto muitos de Judá estavam comprometidos com ele, por juramento, considerando que era genro de Sequenias, filhos de Ará, e seus filhos Joanã haviam esposado a filha de Mesulão, neto de Eriquias, até se atreviam a tecer elogios a ele, na minha presença, na frente de Neemias ainda ficavam elogiando Tobias e Sambalate, brincadeira, né? E informavam a ele tudo quanto eu expressava, e Tobias seguiu escrevendo-me suas mensagens, com o propósito de me assustar e fraquejar. Fala comigo, Satanás é Tobias e Sambalate. É Sambalate e Tobias. Senhor, Pai, é a tua palavra, meu Deus. Como a tua palavra do Senhor é maravilhosa. Senhor, abra a nossa mente, abra o nosso intelecto. Fala, Senhor, aos nossos corações nessa noite. Ministra sobre as nossas vidas, ó Senhor. Que esta noite seja uma noite de curas, libertação, restauração. E que todos sejam fortalecidos pela palavra. Espírito Santo, liberta as pessoas, meu Deus, do pânico, da depressão, da angústia, das crises de ansiedades. Todos sejam tomados pelo teu poder, no nome de Jesus. E que haja salvação
para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, a súplica de um crente que crê em Deus. Quando nós meditamos nas Sagradas Escrituras, e esta palavra é uma continuação da mensagem de quarta-feira passada, cujo tema é a súplica de um crente, ou quando um crente clama. Neemias, ele fez uma série de pequenas orações. Se você lê pausadamente, atentamente, né, pastor Pedro? Lendo atentamente a palavra do Senhor, vocês vão ver que Neemias, ele fez uma séries de pequenas orações, quase uma dezena de pequenas orações, diante das situações que ele se encontrava, diante das situações adversas que ele se encontrava, que ele estava enfrentando, ele fez pequenas orações. Só que você meditando no capítulo 1 do livro de Neemias, e nós vimos isso quarta-feira passada, ele passou 4 meses orando. Ele orou 120 dias em jejum e oração. Quem lembra dessa palavra quarta-feira passada? Ele passou 120 dias orando, jejuando e fazendo seus afazeres e trabalhando em prol dos seus irmãos, dos seus conterrâneos, dos seus patrícios que se encontravam em Israel, com as cidades destruídas, os muros destruídos, e ainda tendo Sambalate e Tobias no calcanhar deles. Quando ele pega essa informação e ele sabe que os seus irmãos estão aflitos, capítulo 1 de Neemias, ele se coloca a orar. Então ele ora 120 dias. E eu imagino a oração de Neemias: Senhor, quebranta o coração do rei, quebranta o coração do rei, abra a mente do rei. Senhor, quando eu for falar com o rei, que o rei possa me ouvir, que o rei possa me atender, que o rei que eu possa achar graça diante do rei. E 4 meses depois, então, ele cria coragem. Aliás, ele estava triste, semblante abatido, e o rei pergunta para ele: Neemias, por que você está triste? Está acontecendo alguma coisa? E ele pega coragem daquele momento, e ele abre o seu coração para o rei, e é uma das coisas que nós vamos ver nesta noite. Então aquele que anda na presença de Deus, aquele que desfruta da presença de Deus, aquele que tem prazer em Deus, no seu secreto, como ensinou o Senhor Jesus Cristo no capítulo 6, versículo 6 de Mateus, entra no teu quarto em secreto, fecha a tua porta, ora em secreto, que Deus lhe ouvirá e lhe responderá. Você crê que Jesus disse isso e essa palavra de Jesus possa se cumprir? Você crê? Então devemos crer. Então o relacionamento que é construído no secreto, na intimidade com o Senhor, aonde não tem ninguém lhe ouvindo ou lhe vendo, aonde você está se derramando diante do altar do Senhor, é nessas orações que você vai é nesse tipo de oração que você vai se fortalecendo, porque você tira tempo para você meditar, para você ler a palavra, para você estar cheio da palavra de Deus. E na luta, no dia a dia, quando você se depara com situações adversas, você não faz assim. Você faz assim: Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toma essa frente agora, Pai. Como os seus anjos aqui, Senhor, em nome de Jesus, me dá vitória, Pai. Amarra o valente, Senhor. Ó, amém? Vocês estão entendendo agora? É só ler o livro de Neemias. Quem já leu o livro de Neemias? Glória a Deus. Amém. Quase todo mundo. Então nós temos que entender e hoje entrar nesse assunto sobre os benefícios da fé. Porque só ora quem tem fé. E não é uma fé que precisa visualizar algo. Você não está prostrado diante de uma imagem de escultura, que tem boca, não fala, olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve, nariz, mas não cheira, pés, mas não anda, mãos, mas não apalpam. E para sair de algum lugar, alguém tem que colocar no braço ou nas costas para conduzir. E quando cai, que se quebra, ajunta os cacos e joga no lixo. Não. É sobre aqueles que Jesus disse: bem-aventurados que não viram e creram.
Mais do que felizes são aqueles que não viram e creram. Então quem anda de joelhos em oração, fala comigo, oração, e humilhação, na presença de Deus, saltarão de júbilo. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Saltarão de júbilo ao ver, porque eles verão que Deus fez. Eles verão que Deus fez. O que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer. Eles contemplarão as ações de Deus na vida dele. E não somente ele, mas as pessoas que lhe cercam, as pessoas que lhe conhecem, vão ver o agir do Senhor na sua vida. Amém, irmãos? No nosso ganha-pão, eu tenho um testemunho, vários testemunhos, que eu não gosto de entrar nessa área. Nossa, mas tem testemunho demais. Mas um deles, no início do trabalho do nosso ganha-pão, era um passo para frente e 3 passos para trás e quebramos. Até que Deus entrou na nossa história. Deus começou a ser o construtor da nossa casa, o construtor do nosso trabalho, o construtor da nossa família. Deus passou a ser o construtor. E as coisas mudaram no nosso ganha-pão, no nosso trabalho. As coisas começaram a romper, a dar certo. E uma das coisas que saíam no meio da concorrência era: qual é o segredo deles? Por que eles aí o que eles fazem dá certo, vem essas coisas novas, ideias novas, e a gente acaba só copiando? A gente só vive copiando eles. Vocês estão entendendo? Porque Deus nos dava a direção. Uma das coisas que a dona Rosa, que passou para o Senhor, que passou para Cristo Jesus, e Deus usando ela disse: antes de você abrir a porta lá do seu ganha-pão, do seu comércio, ore a Deus, entregue o que está nas mãos de vocês, ore, entregue nas mãos de Deus, libere palavras, e você vai ver o que Deus vai fazer. E eu creio. Eu já estava sem nada, sem dinheiro, sem recurso para comprar leite para o meu filho. A única coisa que eu tinha que fazer era crer mesmo. Como diz por aí, o tiro de misericórdia. Era misericórdia, só pela misericórdia. E eu comecei a fazer. E começou a ver os resultados. E Deus operando. Não só eu e minha esposa estávamos vendo o resultado, mas as pessoas também lá de fora estavam vendo o resultado. As pessoas vão contemplar o agir de Deus na tua vida. Diga amém. Toma posse, irmão, pelo amor de Deus. Então em Neemias, no versículo 15, do capítulo 6, do versículo 15, e diz: eis, portanto, que as muralhas foram terminadas no 25º dia do mês de Elu, isto é, entre agosto e setembro, em 52 dias de trabalho. Sambalate e Tobias, aqueles dois endemoniados, juntamente com Gensa e mais uma galera que estava com eles, torcia contra. Botavam terror em cima deles, botavam medo em cima deles, queriam matá-los, queriam destruí-los. Mas eles não deram ouvidos a quem estava o difamando. Não perca tempo nas redes sociais se defendendo, continue sendo crente. E acabou, irmão. O exemplo é Logos. Quando nós começamos com a igreja, a comunidade cristã Logos, em setembro de 2007, com 8 irmãos, 8 pessoas, só 8 pessoas. Houve um levante por parte de alguns nessa cidade, com igrejas gigantescas, tentando matar a gente no ninho. Matar no ninho. Partiu com tudo, inventando um monte de coisa. E caiu de paraquedas. Esse cara é pastor nada, nem tem o nosso sotaque. Veio lá de São Paulo, caiu de paraquedas aqui em Fortaleza, no Ceará. E blá blá, e era um monte de coisa e tal. E o povo ouvia o que ele falava e queria me conhecer. Aí ia na igreja para conhecer, acabava ficando. Glória a Deus. Escreva isso para você nunca se esquecer. Não dê ouvidos ao que os invejosos falam. Deixa eles continuarem te promovendo. Anota isso que nasceu agora, tá? Para não esquecer. Acabou. Fique na sua. Bora continuar. Vamos aqui, eu gosto de Bíblia. Bora. Então, ele termina a obra.
Agora, por que que ele, Neemias, terminou a obra em 52 dias, diante de tantas dificuldades? Diante de tanta luta, tanto combate contra ele, de tanta oposição contra a administração dele? Foi porque ele confiou no Deus que ele vivia nos pés dele. Ele acreditava no agir de Deus. Ele sabia que ele estava fazendo uma obra que era de Deus. Por isso que eu e você, nas nossas orações, nós temos que falar: Senhor, é do Senhor? É da vontade do Senhor? O Senhor está nesse propósito, nesse projeto, nesta obra, e me inspira, me ensina, me conceda sabedoria, entendimento, me dá amadurecimento. Porque quando você entrar na obra de Deus, naquilo que é de Deus, para você fazer, vão vir levantes, perseguições, todo tipo de coisas. Mas Deus vai fazer você saltar por cima de tudo aquilo que se levantar diante de você. Quantos crê? Aleluia. Deus é o nosso auxílio. Deus é o nosso auxílio. Salmo 46, um versículo muito conhecido. Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Ontem foi um dia difícil para nós na nossa casa. Meu sogro e minha sogra estão lá em casa. E ontem tive que levar minha sogra no hospital, né? Ir com ela. E eu fui. E minha esposa daquele jeito, sem forças para poder ir, ficar em casa. E eu ter que ir. E ela ali sentado, eu dirigindo, minha cunhada dentro, juntamente com uma auxiliar de enfermagem dentro do carro. Eu orando. E eu declarando: Senhor, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Na hora da angústia. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor está no controle de todas as coisas. Passei um áudio para o pastor Elano. Pastor Elano, levanta a oração, outros, e vamos estar juntos. Passei um dia, quase um dia no hospital, uma tarde toda, aí não tinha um aparelho de fazer uma tomografia, tive que ir para outro local, se dirigir com ela, e só Deus sabe a situação, não vou entrar em detalhes aqui, e todo tempo orando, Senhor, o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia, eu preciso do teu auxílio, preciso da tua ajuda. Aí minha cunhada fomos no outro hospital, não era no hospital, numa clínica, e lá ela na cadeirinha de rodas, e eu lá atrás, sentado na cadeira, vendo toda aquela situação e orando, e pedindo: o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é bem presente na hora da angústia. E fez todos os procedimentos, voltamos para casa, e eu conversando com ela, brincando com ela, e de repente na Rádio Logos, aí que soltou aquela música. Por isso, Aninha, a gente tem que colocar louvores proféticos na Rádio Logos. E aí quando nós estávamos voltando, aí começou a tocar a música: poderoso Ele é, poderoso Ele é. Nossa, aí eu comecei a orar, a glorificar, e minha sogra do lado já bem também, glorificando a Deus. Eu comecei a chorar, a falar em línguas dentro do carro, e profetizando e cantando: poderoso Ele é, poderoso Ele é. E Ele é poderoso. Fala comigo: o meu Deus é poderoso. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Deus está dando uma palavra profética hoje de curas, de libertação, de restauração. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! O nosso Deus é poderoso. Fala: o meu Deus é poderoso. Ele é poderoso. Deus é aquele que nos ajuda. Ele é o nosso auxílio, Ele é aquele que nos ajuda, Ele contribui para o nosso crescimento. Deus é o nosso socorro. Fala: o meu Deus contribui para o meu crescimento. Pega aí, movimenta suas mãos. Fala: o meu Deus contribui para o meu crescimento. Fala: Deus contribui para o crescimento do reino dEle. Ninguém vai parar o reino de Deus. Aleluia. Independente do que vai acontecer lá no Supremo Tribunal Federal. Hoje eu vi lá tem um cara lá, Léo, os caras, 9 homens e 2 mulheres, né?
Aí ele deu o primeiro voto dele lá. E eu só olhando assim na televisão para a cara dele. E ele lá. Deu um voto contra abrir a igreja, o primeiro voto dele lá, né? Aí eu só olhando. Eu falei, olha ele aí, Jesus. E ficou olhando assim. Eu disse, cara, não adianta, bicho. Independente de você, o que os outros vêm fazendo, nós vamos continuar pregando a palavra de Deus, irmão. E o reino vai continuar crescendo. Em nome do Senhor Jesus. Porque o que acontece? Parece que os cristãos são de outro mundo. E nós somos mesmo. O meu reino não é desse mundo. Mas só que olham de cima para baixo. Mal eles sabem que quem está em cima é Deus. Quem está em cima é Deus. O homem range os dentes, trama os dentes contra a obra de Deus, maquina. Isso já aconteceu há milênios. Acontece isso. E onde é que está toda aquela geração que se opuseram a Deus, o reino de Deus, o crescimento da igreja de Deus? O que aconteceu com eles? Morreram. A gente faz viagem, a gente vai para ver as ruínas das glórias de Roma, das glórias dos gregos, Atenas e não sei o quê, lá dos egípcios, dos faraós, um monte de coisas. A glória dos homens passam, mas a de Deus permanece para sempre. Aleluia! Aleluia! Salmo 115, versículo 13, e diz: Ele abençoa os que... Salmo 105, 13. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos quanto grandes. O Senhor vos multiplique bênçãos e mais bênçãos sobre vós e vossos filhos. Gente, eu estou falando a Bíblia. Aqui é Deus falando, a palavra profética de Deus. No versículo 14, Salmo 115, 14 diz: O Senhor vos multiplique bênçãos e mais bênçãos sobre vós e vossos filhos. Sedes abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-lhe aos filhos de Adão. Cadê os filhos de Adão? A descendência de Adão. Só que os filhos de Adão resolveram entregar nas mãos do diabo. Então Neemias foi ao rei Artaxerxes. Tem que dar um nó na boca. Artaxerxes. Mas ele foi confiante em quem? Ele foi ao rei terreno confiando em quem? Confiando em Deus, no rei dos reis. Confie nos reis dos reis. Fala, eu devo confiar no rei dos reis. E ele fez oração ao rei dos reis, ao Senhor dos senhores. Ele fez oração direcionada ao grande eu sou, ao Deus Todo-Poderoso. Quando você lê o capítulo 2, do versículo 1, no mês de Nissan, a Bíblia, Neemias capítulo 2, voltam as páginas aí. Neemias capítulo 2, versículo 1 em diante, e diz: no mês de Nissan, Abib, isto é, entre março e abril, é o mês de Abib. Aqui na verdade é o primeiro mês do calendário judaico. Foi Deus que instituiu essa data no nosso calendário ocidental, no nosso calendário é abril. Então no mês de Nissan, Abib, no mês de Nissan, Abib, isto é, entre março e abril, entre esses 2 meses, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-me ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. 2, por este motivo me indagou: por que o teu rosto está entristecido, se não está enfermo? Se você não está enfermo, por que tu está entristecido? Isso só pode ser tristeza da alma. Quantas pessoas estão tristes da alma aí, irmãos? Muita gente. Então nesse momento tive muito medo. Você que está em casa, está ouvindo pela Rádio Logos, está no canal do YouTube, está aqui também na igreja, e está triste da alma, a alma batida.
Salmo 42, versículo 4, versículo 11. Por que te abates, ó minha alma? Isso acontece com quem tem fé. Mas confia em Deus. Vamos ver a história de Neemias? E ele diz, isso só pode ser tristeza da alma. Então nesse momento tive medo. Por que Neemias teve medo? Medo também faz parte da vida de grandes homens de fé. Ele teve medo, porque ninguém poderia se apresentar triste diante do rei. A única pessoa que podia ficar triste era o rei. Mas ninguém podia ficar triste, todo mundo tinha que alegrar o rei. E principalmente o copeiro, que era uma pessoa de confiança do rei. Esse é que era de confiança, porque ele que tinha que tomar os goles de vinho primeiramente. Porque se tivesse veneno, quem morria era ele. Então ele tinha que estar alegre. Versículo 3, Neemias 2:13, você está com a sua Bíblia aberta, diz: e justifiquei ao rei, que o rei viva para sempre, como o meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída, e as suas portas consumidas pelo fogo, eu não estaria triste? Então o rei me perguntou, o que estás desejando me pedir? Você quer me pedir alguma coisa? O rei fez a leitura no rosto de Neemias. Nesse instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. Neemias faz uma oração relâmpago. Por que ele fez uma oração relâmpago? Porque antes ele tinha orado 120 dias. Orando, jejuando, se consagrando. E agora ele faz uma oração relâmpago, porque ele está diante do rei. E nesse instante fiz uma oração a Deus dos céus. E respondi, se for do teu agrado. Agora nessa leitura, preste atenção. O que Neemias pede e o que o rei dá a ele. Você vai ver esses pontos. Se você tiver uma caneta, fica atento. Aí, Neemias faz pedidos ao rei Artaxerxes. E olha o que o rei vai dar. 5. E respondi, se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar. Então ele pede primeiro, para ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. O foco de Neemias é reconstruir a cidade. 6. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, olha aí, ó, ao lado de um grande homem tem o quê? Uma rainha. Então tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou, o rei pergunta para Neemias, quanto tempo levará esta tua viagem? E quando regressarás? Olha a importância dos 120 dias. Neemias não só orou, não só jejuou, mas calculou que se o rei liberasse ele levaria tanto tempo para reconstruir, para voltar. Porque o rei fez perguntas chaves, e ele deveria responder, e se ele não cumprisse de acordo com o que ele respondeu, seria morto. Então o rei tendo, quanto tempo levarás para esta viagem? E quanto regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, Neemias respondeu e disse, vai levar tanto tempo. Ele concordou em liberar-me. O que foi que Neemias pediu? Você leu. Lembra o que foi que Neemias pediu? Agora vamos ver o que o rei lhe concedeu. 7. Diante da anuência do rei, então Deus deu a anuência de liberar, então agora ele vai ser mais ousado. Diante da anuência do rei, eu lhe solicitei. Primeiro ele teve o sim do rei, e agora ele pede o que ele precisa. Se for do teu agrado, eu poderia levar cartas do rei aos governadores da Transeufratênia, a província do Eufrates Oeste. Então ele pede o quê? Se for do teu, cartas do rei. Por qual propósito? Primeiro, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá. Então ele diz para o rei, para eu passar por aquela situação pela fronteira, onde estão os soldados, eu preciso de cartas. Versículo 8. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para construir. Então o segundo pedido, eu preciso de cartas, e eu preciso também de madeiras para reconstruir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa.
e para os muros da cidade, assim como para levantar a residência que irei ocupar. Lembra daquela mensagem? Ser específico no seu pedido? Então ele pediu de acordo com o que ele precisava. Tem gente que está pedindo uma imobiliária para Deus. Tem gente que pede tudo. Peça o que você precisa. Salomão não pediu ouro, não pediu prata. Salomão não pediu riqueza. Pediu sabedoria e Deus deu a ele o que ele não pediu. Porque o nosso papai gosta de mimar os filhos. Qual é o papai que gosta de mimar os filhos? Menino lindo, oh menina de papai, meu Deus do céu. Oh glória. Olha aí, né, Samuel? Estamos com o versículo? No 8. Me forneça madeira para construir as vigas das portas das fortalezas que fica junto à casa e para os muros da cidade, assim como para levantar a residência que irei ocupar, visto que a generosidade da mão de Deus estava me abençoando neste sentido. Preste atenção. Ele faz pedidos, ele pede cartas e ele pede para que também liberem madeiras para ele construir, faz orações específicas. Só que ele identifica que Deus estava com ele. Deus tinha quebrantado o coração do rei. Por quê? Olha o que o rei vai lhe responder. Visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando nesse sentido, o rei atendeu todos os meus pedidos. Sendo assim, parti em direção aos governadores do Eufrates Oeste e lhe entreguei as cartas do rei. Agora olha o que o rei deu para ele sem ele ter pedido. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Ele não pediu escolta, mas o rei deu escolta. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa ao redor de quem teme a Deus. Eu tenho uma escolta de anjos comigo. E você? É a tua fé. Você que sabe. Você crê se você quiser, mas eu tomo posse do que a palavra de Deus diz. Hebreus capítulo 1, versículo 12, sabe o que diz? Por acaso não são eles seres espirituais enviados da parte de Deus para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então Deus envia anjos para trabalhar em favor daqueles que estão nos caminhos do Senhor. Então é anjos. Jesus Cristo diz, aí quem faz mal dos meus pequenininhos? Porque os anjos deles assistem diante de Deus. Eles acham que Jesus está falando de criança naquele momento. Não, está falando dos filhos dele, dos pequenininhos dele. E os anjos deles assistem diante de Deus. Toma posse. Judá Bertelli tomou posse, deu até o nome para o dele. Qual é o nome mesmo, né? É, isso daí mesmo. Então, acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Versículo 10. Neemias capítulo 2, versículo 10 diz: Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, também esconderam seu profundo desagrado. Não esconderam seu profundo desagrado, assim que notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Assim que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Meu irmão, qualquer governante que ganhar, seja aí para prefeito, para governador, para presidente, assim que ele demonstrar que tem interesse em ajudar os seus compatriotas, vão se levantar gente contra eles. Assim que se levanta alguém no interesse de ajudar alguém, ajudar outra pessoa, se levantam pessoas contra. Vocês estão entendendo aqui, gente? Pelo amor de Deus, vem para a Bíblia. Trabalhe com a Bíblia. Trabalhe com as Sagradas Escrituras. É o que eu gosto de fazer. Esse pastor que está aqui, pregando, ele é apaixonado por isso aqui. E eu gosto da palavra, porque a palavra é Deus falando. Então, não esconderam seu profundo desagrado,
assim que notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Sabe por que Deus era com Neemias? Porque ele não estava procurando o seu próprio bem, mas o do próximo. Neemias não era egoísta, não foi egoísta. O que ele queria era o bem do próximo. Quando o escriba pergunta para Jesus qual é o maior mandamento, o que ele responde? O maior mandamento é este: amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a sua alma, e de toda a tua mente. E ame ao próximo como a si mesmo. Você deve se amar, porque se você não se ama, não vai amar o próximo. Mas não pode esquecer do próximo. Por isso que ele tinha respostas. Irmão, o segredo de construir pontes sobre os abismos espirituais está na ação do amor ao próximo. Porque quando você deseja o bem do próximo, você está agindo igual a Deus que lhe amou. Você não entendeu? Quando você está interessado no bem do próximo, você está agindo igual a Deus que te amou, que nos amou, mesmo nós não merecendo nada da parte dele. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aprendam a trabalhar com as ferramentas que Deus te deu. É por isso que Satanás inverte as coisas. Quer implantar o ódio no seu coração. Quer que você tenha raízes de ressentimentos dentro de você, mágoas. Quantos crentes que ceiam, já leu a Bíblia não sei quantas vezes por mês, mas quando cita o nome de alguém, aquela desgraça me fez o mal. Irmão, você está perdendo tempo dentro da igreja. Tu morre. Se você morre, você vai para o inferno sem elevador. E tem elevador para o inferno? Não sei não, sei que vê agora. E a sua experiência de crente não significa nada. Você está entendendo? Ei, vem para a palavra. Ei, crente, preste atenção. O crente quando ora, tem até uma música. O crente quando ora, o Senhor responde. Que hora? Vixe, já é essa hora mesmo. O Senhor, Ele é fiel em suas promessas. Fala comigo, meu Deus é fiel em suas promessas. Gente, nós estamos na introdução aqui. Eu vou pedir para vocês ficar de pé, para a gente continuar quarta-feira que vem. Os músicos subam. Eu me perdi na hora, é isso mesmo. Eu estava tão acostumado aqui só nas lives, deixando o trem correr. Isaías 59, versos 1 e 2 diz assim: não, o braço forte de Yahvé, o Senhor, não está encolhido, que não possa alcançar-nos com a salvação, nem o seu ouvido está tampado, que não possa nos ouvir. Nem os ouvidos do Senhor está tampado, que não possa nos ouvir. 2, no entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso Ele não lhes dá ouvidos. O Senhor não lhes dá ouvidos. Os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa lhes ouvir. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa lhes socorrer. O Senhor está dizendo: estou pronto para ouvir o teu clamor. Estou pronto para te ajudar. O problema é o teu pecado.
Ah, mas eu sou comprada, e eu sou comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Eu sou crente. Só tem uma coisa, não mexa comigo não. Que crente é esse? Eu sou crente, Senhor, mata todos os meus inimigos. Não, ore para Deus convertê-los. É diferente. Aprenda com a Bíblia. Se teu inimigo te pedir água, dê-lhe de beber. Se teu inimigo lhe pedir pão para comer, dê a ele uma cesta básica. Dê pão para ele comer. A vingança pertence a Deus. Irmão, a melhor filosofia de vida é do crente. Por que persegue os cristãos mesmo, hein? Por quê? Me diga, por quê? Por que a perseguição? O Google, as festas de todo mundo aí, dos mundos aí, faz festa no Google, né? Teve agora a Páscoa cristã, não falaram nada sobre o cristianismo. O Google, hein? Nem colocar nem um coelhinho, nem um ovinho da Páscoa lá. Passou desbaratinado, ó, despercebido. Meu Deus do céu, passou despercebido do Google, ninguém entendeu nada dessa outra palavra aí, não sou eu. Por que persegue os cristãos? Ei, por quê? Que é o cão, meu amigo. É o capiroto, é o diabo, é Satanás. Porque o cristianismo, irmão, é família. É prosperidade, é bem, não tem tempo para ditadores. Prega o rei. Jesus confronta o pecado, o diabo não quer isso, o diabo quer estar no controle. E a igreja avança sobre o reino de Satanás. Será que Deus não se importa com o seu povo? Eu estava escrevendo isso aqui. Será que não está observando tudo quanto o povo está fazendo? Será que Ele não se importa com o seu povo? Será que Ele não está vendo o que o seu povo está praticando? Será que Deus não tem interesse nas orações do seu povo? Será? Será que Deus não está disposto a responder ao seu povo que o busca com um coração quebrantado? Será? Satanás sabe muito bem como impedir o povo de ver a luz divina. Ele sabe como impedir que o povo veja a luz divina. Isto é, dá a eles o que suas carnes cheias de pecados e ganâncias desejam. Quarta-feira que vem nós vamos mergulhar, nos aprofundar em Oséias 7. Vou ler o versículo último que diz assim. Depois a gente lê os outros, quarta-feira que vem. Oséias capítulo 7, versículo 7 diz: todos eles se esquentam como um forno e devoram os seus governantes e juízes. Todos os seus reis caem. Não há ninguém entre eles que clame pelo meu nome e que fale comigo em oração. Deus diz: não há ninguém que clame. Não há ninguém que fale comigo em oração. Deus quer te ouvir. Deus quer conversar com você. Deus quer que você fale com Ele. Mas ninguém, Deus diz: ninguém fala comigo. Ninguém conversa comigo. Ninguém. Neemias, não. 120 dias orando. Terminou a oração. Aconteceu o fato. E nesse dia, ele fez uma oração relâmpago. Deus quebrantou o coração do rei. Várias orações curtas de Neemias, diante das situações. Vai para uma entrevista de emprego, ora em casa. Na hora que chegar lá, quando você senta na cadeira para ser entrevistado ou entrevistado, ore em espírito: Senhor, toma a vida dessa pessoa em tuas mãos, Pai. Nos dias que eu estava enfrentando as lutas, indo para o hospital, de madrugada, eram umas 3:30 da manhã no hospital. A médica que foi me atender, acho que estava dormindo. E ela não veio, acordou muito bem não. Já chegou, botando moral. Minha mulher estava do lado de cá, do lado de lá, dura. Sim, conta o seu problema. Assim, seca, conta o seu problema. E eu não conseguia falar. Aí eu fui baixar um pouquinho a máscara para poder inspirar, para poder falar. A máscara, a máscara. Sim, senhor. Aí a minha esposa pode falar que eu não consigo. Você que tem que falar, você que é o paciente. Sim, senhora.
desse jeito, dura comigo. Eu comecei a orar em espírito, minha mulher também, amarra o valente, pai. Toma essa mulher nas tuas mãos, pai. Experiências. E olhando dentro do olho dela, que a gente fica igual um ninja de máscara, né? Olhando dentro do olho. Eu não aguentava orar mesmo em voz alta, mas só em espírito. Porque se eu fosse orar, Senhor, Jesus. E de repente aquela mulher foi amolecendo. E começou a dar atenção. E passou um bom tempo me atendendo. Fez todos os cálculos. Perguntou o meu peso, quanto eu pesava. Olhou a minha tomografia. Olhou um exame de sangue. Deu toda a atenção. Começou a tratar a gente como deve ser tratado. Médico, paciente, paciente, médico. Aí diante da infecção que eu estava nos pulmões, do meu peso e de tudo, ela deu uma dose de corticoide pesada para mim. Ela olhou assim, você é pesado, pode tomar uma dose pesada. E saímos dali, foi precisa na prescrição, para a glória de Deus. Naquele dia eu tomei o remédio. E enfim, tu já sabe da história. Em tudo que você for fazer, vai assinar um contrato, ore antes. Vai procurar um emprego, ore antes. Vai arrumar um namorado, uma namorada, ore antes. Está pensando em noivar? Ore antes. Vai casar, ore antes. Em tudo que você for fazer. Sabe como eu tomava os remédios? Eu orava antes, todos eles. Pegava os remédios, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, abençoe esse remédio, que sejam eficazes aqui dentro do meu corpo. Eu sei que o Senhor pode me curar agora. Ou o Senhor vai usar esse remédio. Está nas tuas mãos, para dentro. E olha que eu tenho muita alergia. E orava antes. Aprendam isso, igreja. Se você está aí, está vivendo, está caminhando com o Senhor. Vê alguma imagem na tua mente, ou você olhou para alguma coisa que não deveria olhar, desejou, ore na mesma hora. Senhor, em nome de Jesus, tira esse mau pensamento da minha cabeça, Senhor. Declare antes. Irmão, o crente é bombardeado na mente até orando, peca até de joelhos. Hoje eu estava lendo, estou fazendo a minha caminhada, para a glória de Deus, irmãos. Estou conseguindo andar 7 km e 800 metros. É um percurso que eu já fiz de moto e deu 7 km e 800 metros. Quando eu voltei a andar, eu andava 100 metros. Eu andava 100 e voltava. Depois eu comecei a andar 500 metros, doía meus pulmões, eu voltava. Um dia eu fui lá para uma academia com meu filho, a gente foi andando. Andei em torno, lá tem 1 quilômetro e pouco para chegar, andei em torno de 500 metros, começou a doer meus pulmões. Aí eu parei e disse, filho, vai indo. Ele, pai, o senhor está bem? O senhor está bem? O Vinícius estava comigo, preocupado comigo. O senhor está bem, pai? Estou bem, filho, vá, pode ir. Eu chego lá. Aí ele foi, eu fui bem devagar, expirando, parando. Quando eu cheguei lá, ele já estava terminando os treinos, já era de hora de voltar. E queria malhar. A pessoa nem podendo andar, imagina puxar ferro. E fui andando, fazendo exercício pulmonar. Teve um dia eu saí de casa, eu estava me sentindo bem, decidido, eu vou andar tudo hoje eu vou andar. Andei a metade, começou a doer. Voltei. E a minha vontade era andar tudo. O meu percurso que eu andava anteriormente. Eu saí de 97 quilos para 106 quilos. Eu estou grande, irmão. Barriga grande. Estou grande, gordo mesmo. E comecei. Devagar. Devagar. A vontade e a atitude. Quando você une a vontade e a atitude, Deus acima de tudo. Quando foi segunda-feira agora, eu consegui andar os 7 quilômetros e 800 metros. Consegui fazer o percurso que eu fazia anteriormente. Para a glória de Deus. E hoje de novo. Hoje eu consegui novamente, hoje de manhã.
com fonezinho no ouvido, ouvindo uma mensagem. Eu ouço quase duas mensagens por dia andando no percurso. E eu gosto de ouvir os pregadores antigos. Eu gosto de ouvir David Wilkerson, Leonardo Ravenhill. Gosto de ouvir aqueles doidos, crente doido. Aí hoje ouvindo o David Wilkerson na mensagem, ele disse algo tremendo. Eu ouvindo aqui, aí eu parei, porque o celular estava no bolso, para eu marcar onde estava na altura da mensagem que eu sabia que eu ia esquecer. Ele diz assim: não pode existir nada em nossa vida que possa interferir na voz de Deus. Não pode existir nada na nossa vida que possa interferir na voz de Deus. E ele disse isso quando um vizinho procurou para pedir conselho para ele, um vizinho. E o vizinho fala para ele: já pesquisei o seu nome na internet mesmo, já sei que você tá de boa na internet. E contou todos os problemas dele. E problemas terríveis, difíceis. E ele disse, e ele orou em espírito, fez a oração de Neemias. Ele disse: Senhor, é impossível para mim, mas para o Senhor não é. Coloca uma palavra na minha boca para a vida deste homem. Aí ele diz: não pode existir nada em nossa vida que possa interferir na voz de Deus. Aí eu fui para Isaías 59, 1 e 2, quando eu vi isso aqui. Os meus ouvidos não estão tampados para que não possa lhes ouvir. As minhas mãos não estão encolhidas para que não possa lhes socorrer. Mas o que impede? Há algumas coisas que impedem de Deus ouvir e responder. No versículo 2, são as vossas transgressões, os vossos pecados. Irmãos, cuidado com as moscas mortas. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. E David Wilkerson citou esse versículo 10 e 1. Ele diz: as moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. E no versículo 2, Eclesiastes 10 e 2 diz: o coração do sábio se inclina para o bem e o direito, mas o coração do insensato para o mal e o injusto. Vocês estão entendendo? Show para lá a mosca morta. A mosca. Você faz um jarro de suco e você coloca na mesa, vem uma mosca, cai dentro. Você toma? O que você faz com o jarro? Joga fora. Mosca morta. Uma mosquinha, ou tira, joga para lá. Isto é, você faz isso, depende, né? Eu já passei situações que a gente jogava para lá. Depende das situações. Eu já tomei água empoçada, cheia de moço, cheia de coisa, ainda tinha aquele sapinho. E tomei para não morrer de sede. Mas isso, a maioria faz isso. Ontem, quando eu passei o dia, onde eu e todos nós passamos jejuamos, porque fomos para o hospital nas pressas, sem comida, e voltamos. Quando eu fui, eu gosto de comer salada. E a Lucille disse: pastor, tem salada para o senhor lá, está lá na mesa. E eu sou doido por salada. Irmão, vou comer na tua casa, não se preocupe não. Tendo um pouquinho de arroz, um feijãozinho, um ovo, uma salada. Eu não estou nem aí para carne. E eu sou apaixonado por salada. Pastor Araújo já viu os meninos que foram lá em casa, como eu gosto de salada. Quando eu olhei para aquela salada, falei: oh glória. Quando eu fui tirar a tampa, tinha uma mosca dentro. Isso foi ontem, e hoje eu ouço a palavra, e o David Wilkerson, mosca morta. Eu me lembrei na hora da salada. Peguei aquele, e eu como, irmão, não é pouco não, eu como uma panela de salada mesmo. É sério, eu como tudinho, como tudo. O tanto que colocar eu como de salada. E aí eu peguei tudo aquilo e disse: oh, Jesus, salada.
Eu falei, Lucila, olha a mosca dentro, não dá não. Ela falou, ô pastor, me perdoa. Eu falei, não, tranquilo, esses bichos é assim mesmo. Perdi. Crente, cuidado com a mosca morta na tua vida. Não pode existir nada em nossa vida que possa interferir na voz de Deus. Se há algo nesse momento, nós vamos fazer uma oração para terminar. Eu não vou nem entrar muito no louvor. A gente termina esse culto sempre 9h30 aqui na igreja. E a hora voou aqui que eu fiquei despercebido. Faça oração para Deus. Se você está percebendo mosca morta aí em algum lugar, ninguém está te filmando, ninguém em lugar, mas se você toma a decisão de se reconciliar com o Senhor, pedir perdão para Deus e falar, Senhor, eu quero ter livre acesso. Eu quero caminhar pelos caminhos que Neemias caminhou. Eu quero andar pelos caminhos que eles andaram. E você toma a decisão de entregar a tua vida, de se reconciliar com Ele. Levanta as tuas mãos assim, onde você está aí mesmo, no teu lugar. Amém. Amém. Você está ouvindo pela rádio, você está aqui no nosso canal do YouTube, diga sim, Senhor, eu quero. Senhor, tire as moscas mortas da minha vida, em nome de Jesus. Eu não quero caminhar pelos caminhos de Sambalat e Tobias. Tire as moscas mortas da minha vida. Só o Senhor pode tirar isso da minha vida. Só o Senhor pode me limpar pelo sangue carmesim do Senhor Jesus Cristo. E eu quero isto. Eu quero isso, porque eu creio em Deus. Eu creio em Deus, como Jacó, como Moisés. Eu creio em Deus. Quantos creem em Deus? Creem em Deus como Neemias. Vai fazendo desse cântico a tua oração. Começa a orar, ore. Libere palavras sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. De Jacó, que não me deixa só nas horas mais difíceis. Creio no Deus de Moisés, que das mãos de Faraó libertou ao povo de Israel. Creio no Deus que faz meu amanhã ser bem melhor, e o controle do universo está em tuas mãos, que faz do nada vir a existir. Eu creio em Deus, nas suas promessas que nunca cessam. Na minha vida se fará cumprir. Eu creio em Deus, na sua palavra que nunca falhará, pra sempre permanecerá fiel, permanecerá fiel. Creio em ti, Senhor. Eu creio em Deus, nas suas promessas que nunca cessam. Na minha vida se fará cumprir. Declare isso. Eu creio em Deus, na sua palavra que nunca falhará, pra sempre permanecerá fiel. Creia em Deus. Deus foi com Jacó e cumpriu as suas promessas. Deus foi com Moisés, com Neemias. Ele é contigo. Diz o Senhor, não temas, eu sou contigo.
eu sou o Senhor teu Deus, sou eu que te fortaleço, sou eu que te sustento com a destra da minha justiça, com o meu braço forte. Creia, creia, simplesmente creia. É o que eu tenho dito para minha esposa. Eu falei: filha, não te desespere. Deus te usou muito nessa pandemia, desde o ano passado tem te usado para muitas pessoas. Eu vejo você atendendo pessoas pelas madrugadas. Eu vejo você fazendo tantas coisas para a glória de Deus. Deus vai fofar a cama da sua mãe e do seu pai. Isso é um momento. Só descanse e creia. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu amo minha sogra. Minha sogra é uma bênção de Deus. E eu fico brincando com ela, com a dona Júlia. E ela gosta de brincar mesmo, ela gosta de sorrir. É brincalhona por natureza. Como é que tá, sogra? Firme? Ela: tô firme, meu genro. Firme na rocha. Eu falo: amém. Amém. E uma mulher experimentada na fé. Você está aqui, está ouvindo pela rádio Logos, está indo nos hospitais, em algum hospital público ou particular, está em casa. Como a minha sogra se recuperando em casa. Você está em qualquer lugar. Pessoas estão nos ouvindo nos presídios, masculinos, femininos, casas de recuperação, nos trabalhos. Creiam em Deus, entregue a vida de vocês para Deus. Todos nós somos pecadores. Sem Deus nós estamos perdidos. Sem Deus nós estamos perdidos. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, apresentamos, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos e filhas. A vida desse homem, desta mulher, cada um aqui representa uma casa, uma família. Os que ouvem pela rádio, os que estão aqui no canal do YouTube. Pai, em nome de Jesus, Senhor, tome a vida de cada doente, cada enfermo em tuas mãos, Senhor. Senhor, nós declaramos e profetizamos a cura. Pai, o Senhor me curou, o Senhor me levantou daquela cama. O Senhor me deu fôlego de vida para voltar a andar, pregar, glorificar o teu nome como antes. Assim seja sobre a vida desse homem, desta mulher, desse jovem, dessa criança. Senhor, nós declaramos e profetizamos a cura na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Nós repreendemos todas as doenças, toda enfermidade no nome de Jesus, Senhor. Senhor, nós declaramos, profetizamos, Senhor, libertação, a restauração de vidas, a restauração de famílias, e no nome de Jesus, Pai, profetizamos, Senhor, portas abertas. Senhor, repreenda, Pai, todo espírito maligno de pânico. Senhor, fazia tempo que eu não assistia jornal, e como eu sou lá em casa, ele gosta de assistir o jornal, e eu pude ver o que fazem. O terror, botam terror na população. Ó Deus, isso gera pânico, gera medo. E o pânico e o medo vem um desespero, abala a saúde das pessoas, a saúde física, a saúde mental. Pai, nunca se vendeu tanto Rivotril nas farmácias como nesses últimos tempos. Tantos remédios, tantas pessoas frequentando psiquiatra, psicólogos, psicanalistas. Isso os que têm dinheiro. Imagina os que não têm recursos para poder ir ter uma consulta com um especialista nessa área. Mas o Senhor é o psicólogo dos psicólogos. Senhor, nós te pedimos, Jesus, ajuda o pobre, o necessitado, Senhor. Ajuda, Pai, o teu povo, os teus filhos, a tua igreja, o teu rebanho. O Senhor é que cura e que sara. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu vi hoje uma pessoa falando sobre o índice de suicídios. Diante daqueles que não têm fé, que não crê não tem uma fé, que não tem uma crença, é altíssimo. E é baixíssimo no meio daqueles que têm fé, segundo a ciência. Isso é o poder de Deus. Pai, alcança aqueles que estão perdidos, que ainda estão nas trevas do mundo, estão desesperados, desesperadas, porque não têm esperança. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, quebra as cadeias de Satanás, quebra as cadeias do maligno. No nome de Jesus Cristo nós profetizamos a libertação, a restauração.
Pai, nós apresentamos ao Senhor aquelas vidas lá do Supremo Tribunal Federal. Pai, estão lá julgando. E o Senhor sabe que está no coração daqueles homens e daquelas mulheres. Hoje o Senhor viu um julgando a forma como ele estava se expressando, a forma como ele estava falando. Senhor, Senhor, o Senhor é Deus, Pai. Eu gosto de conversar no secreto com o Senhor. Amém. Pai, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos. Em nome de Jesus, Pai. Amarra o valente, Pai. Amarra os valentes. Quebranta os corações deles, ó Deus. O Senhor amoleceu e endureceu o coração de Faraó. O Senhor pegou o rei Artaxerxes e fez ele abençoar o teu filho. Assim seja, Pai. Opera, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Abençoa cada vez mais aquele prefeito lá de Chapecó. E assim seja sobre todos. E eu pude ver na entrevista muitos prefeitos ligando para ele, pedindo orientação para ele, pedindo ajuda a ele. Olha que coisa linda. Pedindo conselhos. O Senhor está fazendo daquele homem conselheiros. E nós estamos aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, do outro lado do país, falando de um prefeito lá de Chapecó. Deus é Deus, né? Assim seja. Dê sabedoria a todos. No nome de Jesus. Sabedoria, maturidade, discernimento, entendimento para a tua glória. Abençoa o rebanho, abençoa a igreja. Nós declaramos, profetizamos toda sorte de saúde, toda sorte de bênçãos, no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, declare amém. Amém. Senhor Deus e Pai, nós vamos retornar para casa, para os nossos lares. Leva-nos para casa na tua santa paz. Abençoa, guarda o teu povo que aqui está, os que ouvem pela Rádio Logos, os que estão aqui pelo canal do YouTube. Sustentam a todos em tuas mãos. Pai, amanhã, aqui nesse altar, serás tuas filhas, teus filhos, fazendo um culto especial de crianças, culto Teen Kids. Abençoa as mães e os pais que estarão do outro lado assistindo, e as crianças. Dê sabedoria aos teus filhos e filhas que estarão aqui ministrando. E também é um culto solidário, para levantar, para conseguir trazer, ó Deus, leite, bolachas, coisas, fraldas que possam ajudar famílias carentes, as crianças carentes, em nome de Jesus. Abra as portas, Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça bendita salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você que crê, recebe, declare amém, amém. Aplauda Jesus. Deus os abençoe, tá? Em nome de Jesus Cristo. Se cuidem, distanciamento social é importante, álcool gel, e nos primeiros sintomas, o pastor está sempre falando, e tem médicos falando, procure um médico, hospital, tratamento imediato, precoce, para a glória de Deus, tem salvado vidas, tá? Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos, e você que está aqui no canal do YouTube, amanhã às 5 horas da tarde, divulguem o canal para as outras pessoas, falem para as outras pessoas. Programa Diário Divino, às 10h25 da noite. E uma outra boa notícia, para a glória de Deus. A partir de segunda-feira, o horário do programa Diário Divino será em 2 horários. 7 horas da manhã e 11h25 da noite. O pastor vai voltar a abrir o programa Diário Divino na TV Diário, dizendo bom dia, bom dia e bom dia. E boa noite, para a glória de Deus. Lembre-se sempre, hein, que Jesus te ama. Deus os abençoe. Tá na Logos, tá na bênção.